Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Poética de Ana Cristina César. E como quem acompanha o canal há um tempo sabe que eu não tenho tanta familiaridade assim com o gênero poesia, eu decidi fazer esse vídeo em um formato um pouquinho diferente. Eu vou dizer pra vocês 5 motivos pelos quais eu acho que vocês devem ler Ana Cristina César. 5 motivos pelos quais eu não me arrependo de ter lido Ana Cristina César. Minha relação com a poesia é um pouco complicada, eu não sou uma grande leitora do gênero, eu não tenho muita identificação com o gênero. Então, pra quem também não gosta muito de poesia, ou pra quem ainda é um leitor de poesia iniciante, eu acho que talvez esse vídeo seja bem interessante. Pra quem já é um leitor experiente de poesia, talvez não seja tão interessante assim. Mas se vocês quiserem interagir comigo na seção de comentários, eu vou adorar. Eu gosto muito de ouvir as pessoas que gostam de poesia falando, porque eu acho que enriquece muito o meu horizonte poético, que é um pouquinho fechado. Então vamos lá. O primeiro motivo pelo qual eu acho que todo mundo devia ler Poética é que Ana Cristina César, ela derruba o mito de que existe uma interpretação certa. Uma das melhores coisas desse livro aqui é um texto escrito por Silviano Santiago, que chama Singular e Anônimo. Tá aqui na página 452. E depois que eu li esse texto, eu comecei a finalmente entender por que eu tava tendo tanta dificuldade com Ana Cristina César e por que eu tava tendo tanta dificuldade com a poesia. E aí o Silviano Santiago ele vai explicar que qualquer tentativa de fazer uma interpretação considerada verdadeira, certa ou autêntica de uma poesia é matar essa poesia. Porque quando o poeta ele se debruça sobre aquela poesia, ele cria algo para o leitor e cada leitor, ao ler aquilo, vai fazer a sua própria interpretação. Vai colocar as suas próprias experiências de vida, os seus próprios sentimentos, a sua própria vivência naquilo ali. Então, uma poesia não é uma poesia são várias poesias. Então, o que ele fala é que essa tentativa de racionalizar uma experiência que não é racional acaba por destruir o objetivo da própria experiência, que é o de ser uma coisa mais intuitiva, mais emocional. Então eu percebi que era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava lendo Ana Cristina César e eu estava tentando entender, eu estava tentando decifrar, eu estava tentando fazer a interpretação certinha, como eu acho que isso passa um pouco pelo treinamento que a gente recebe na época da escola para o vestibular. Aquela coisa acadêmica de eu tenho que tirar 10 na prova, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que passar no vestibular. E a gente perde um pouco de vista que aquilo ali é só uma interpretação das muitas possíveis. Eu acho que isso foi uma experiência muito gostosa pra mim, foi de relaxar e dizer assim, eu tô lendo isso aqui, e o que isso aqui significa pra mim, o que isso aqui passa pra mim, o que eu consigo perceber disso aqui é a minha interpretação e não é pior ou menos real do que a de ninguém. E essa experiência é muito libertadora. É uma experiência que pra mim foi única. Sabe aquela frase que tem na entrada do inferno? Aqueles que entram aqui deixem a esperança de lado. Eu acho que Ana Cristina César e talvez toda a poesia seja aqueles que entram aqui deixam a racionalidade de lado. Claro que a gente tem que entender que isso aqui é uma obra de literatura e Ana Cristina César escreveu isso aqui para os leitores, mas é gostosa essa experiência de pensar que não existem respostas certas aqui. Eu acho que Ana Cristina César, talvez por ter vindo de um meio acadêmico, de ter mestrado, de ter uma graduação em letras, ela devia ter um pouco raiva dessas interpretações corretas. Ela com certeza tinha um pouco de ojeriza isso, porque a forma como ela desconstrói as poesias dela dá um sinal de que ela não queria ser destrinchada. O segundo motivo pelo qual eu acho que todo mundo devia ler Ana Cristina César é que ela é intimista e ela é confessional. Ou seja, tudo que tem aqui na obra dela soa pra gente extremamente pessoal. Ela gostava muito de usar a questão da carta, a questão do diário. Então a gente encontra aqui poesias que, por exemplo, são marcações de diários, dia 28 de março, dia 30 de março. Claro que não significa que isso era literalmente o diário dela, nem cartas que ela escreveu pra alguém. É bem óbvio aqui a questão que a literatura perpassa todo o livro, porque
Em Correspondência Completa, por exemplo, ela faz uma brincadeira, ela coloca assim, segunda edição, sendo que nunca existiu uma primeira, então ela faz essa brincadeira com o leitor. Então, ao mesmo tempo que a poesia dela soa extremamente íntima e confessional, a gente sabe também que ela tá fazendo uma brincadeira de o que é ficção e o que é verdade nesse relato aqui que eu tô contando. E é interessante que é uma espécie de jogo de... uma brincadeira de esconde e mostra que ela faz aqui. Ela mostra algo extremamente íntimo, extremamente pessoal, algo que você muitas vezes até se identifica, e aí ela vem e ela esconde através da literatura, através da desconstrução. Ela é doce em muitos momentos, se confessando, mas aí ela vem e ela fecha pra você esse caminho. E esse, inclusive, é o terceiro motivo pelo qual eu acho que todo mundo devia ler Ana Cristina César. Ela dialoga com o leitor o tempo inteiro. Como eu disse, ela faz essa brincadeira com você de te relatar a vida dela, de te contar o que tem mais íntimo na vida dela, mas ao mesmo tempo ela tá sempre sinalizando pra você que você é um leitor. E isso fica bem óbvio. Um dos trechos mais enigmáticos da poesia dela, eu vou ler aqui pra vocês, está na página 50, a Correspondência Completa. Ela fala o seguinte: fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ele lê para desvendar mistérios e faz perguntas capciosas, pensando que cada verso oculta sintomas, segredos biográficos. Não perdoa o hermetismo. Não se confessa aos próprios sentimentos. Já Mary me lê toda como literatura pura e não entende as referências diretas. Então isso é um exemplo do tipo de brincadeira que ela faz com o leitor. Então ela mostra pra você, com esses dois exemplos de leitores dela, Gil e Mary, que vão voltar a aparecer na obra dela, ela dá o exemplo de Gil, que era o leitor que eu tava falando pra vocês que eu tendo a ser, que é aquele leitor que fica buscando ali nas entrelinhas, que fica buscando a interpretação certa, que quer tirar 10 na prova, que quer passar no vestibular. E tem a leitora como Mary, que idolatra o poeta, que acha tudo que o poeta faz maravilhoso e acaba não percebendo algumas das nuances que são reais ou que são só brincadeiras com o leitor. Então a Ana Cristina, ela faz literatura, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A forma como ela desconstrói a poesia dela, às vezes a gente tem a sensação de que na mesma poesia, cada parágrafo é uma poesia diferente, porque ela muda de assunto bruscamente, às vezes até o eu poético muda, às vezes ela fala como se ela fosse uma mulher, às vezes ela fala como se ela fosse um homem, às vezes ela fala no plural, inclusive. Então ela tá sempre assim, revelando pra você alguma coisa muito íntima dela mesma, e aí depois ela volta e ela te diz: pode ser tudo mentira, pode ser tudo ficção, porque eu sou uma artista, eu sou uma escritora. E é muito interessante essa brincadeira que ela faz. Existe aqui uma figura, assim, uma espécie de imagem que permeia todo o livro, que eu acho que representa um pouco isso. Ela tá sempre falando em chave, ela tá sempre falando em cadeado. Ela usa a palavra francesa clé, que significa chave, mas que ao mesmo tempo significa a chave do mistério, ou seja, a resposta para um enigma. Ela usa muito essa imagem, ela deixa essa imagem na mente do leitor. É como se ela estivesse dizendo para o leitor: eu te desafio a encontrar a chave da minha literatura, porque eu tô te revelando aqui o que tá pelo buraquinho da fechadura, mas a porta tá trancada. Então é muito interessante esse exercício. E aí a gente chega no quarto motivo pelo qual eu acho que todo mundo devia ler Ana Cristina César. Ela é enigmática e ela é misteriosa. É o que eu tava falando do buraquinho da fechadura. A gente tem nuances da intimidade dela. A gente tem nuances da sexualidade dela, por exemplo, que parece ser bem dúbia. Mas às vezes a gente fica em dúvida também se o que a gente tá lendo ali é um personagem, se o que a gente tá lendo ali é só o que ela quis mostrar pra gente, se o que a gente tá lendo ali é ficção. Então, mais uma vez, é como se ela confessasse, como se ela escrevesse o diário e ela tornasse isso literatura
pra criar uma espécie de redoma sobre a figura dela. É como ela fala no pedacinho que eu já tinha lido pra vocês. Não se confessa os próprios sentimentos. Então quando ela confessa, ela dá sempre um jeito de esconder um pouquinho aquilo ali. Então tem sempre essa brincadeira na poesia dela. Eu acho que quem gosta de psicologia, quem gosta de investigação, vai acabar gostando bastante de ler esse livro, porque as imagens se repetem muito ao longo do livro. Existe aqui, por exemplo, uma opressão sexual que vem de fora, que vem da figura de um terceiro, de uma família, de uma sociedade, de um parceiro amoroso que permeia todo o livro. Existe aqui a figura da chave, da Claire, do cadeado que permeia todo o livro. Existe aqui sempre uma melancolia muito grande. Uma das coisas que faz com que algumas pessoas se interessem muito pela obra da Ana Cristina César é o fato dela ter cometido suicídio. Então, algumas pessoas também buscam aqui nas poesias dela pistas para o porquê dela ter cometido suicídio. Eu particularmente acho que é uma bobagem a gente tentar entender por que alguém cometeu suicídio, porque esses motivos são extremamente íntimos e por mais que se especule, nunca vai se entender ao certo o que levou uma pessoa a um ato tão extremo. E normalmente não é uma coisa só, não é eu briguei com minha mãe, então eu cometi suicídio. Normalmente vem de um histórico de doença mental, um histórico de angústia, um histórico de melancolia. É uma coisa que a gente vê muito aqui em Ana Cristina César. A gente se vê envolto numa aura muito forte de tristeza, de angústia, de principalmente inquietude. Eu acho que principalmente eu vejo aqui que Ana Cristina César é sem dúvida uma artista, porque a inquietude dela, assim, é palpável. E me parece que a literatura era uma forma de extravasar essa inquietude. Literatura, poesia especificamente para ela era vida, e vida era poesia. Então eu acho que isso era uma retroalimentação. Então ela jogava tudo aquilo na poesia e a poesia trazia aquilo de volta para ela num ciclo, né? Num ciclo que acabou resultando no que resultou. Mas então tem isso, tem essa questão toda. Se você, como eu, por exemplo, que eu li a obra toda, eu comecei a ver muitas coisas se repetindo aqui, muitos temas se repetindo. A sexualidade, principalmente, é um tema que está sempre presente aqui. Ana Cristina César parecia que era uma mulher muito livre sexualmente, ou que queria ser uma mulher muito livre sexualmente. Parece que ela encontrava muitas barreiras. Eu não pesquisei muito sobre a vida dela, mas lá no Leia Mulheres, Yumara comentou que ela vinha de uma família protestante, que era muito radical, com diversas questões, dentre elas a sexualidade. Então, para Ana Cristina deve ter sido muito difícil ser uma mulher bissexual à frente do seu tempo. Uma mulher que não tinha tantos pudores, assim. Em Cenas de Abril, aqui no iniciozinho, ela tem algumas frases, assim, que são bem sexualizadas, como, por exemplo, eu sinto coceira no ímen, ou eu peguei um espelhinho e olhei as minhas peles, então eu não vou poder andar de bicicleta hoje porque eu acordei com coceira no ímen. Tem algumas coisas, assim, bem fortes em termos de sexualidade, a gente vai acompanhando isso. Essa coisa, esse vai e vem dela de se expor e se esconder, de querer ser livre e ao mesmo tempo sentir uma opressão externa. Então isso é bem interessante também, dá pra ir pegando muita coisa legal no livro pra quem se interessa pela figura dela. E o quinto motivo pelo que eu acho que todo mundo devia ler Ana Cristina César é que ela é uma poeta marginal. Então ela tá inserida numa época da história do Brasil, a década de 70, em que uma geração, essa geração que é chamada de poesia marginal, estava questionando as formas que eram impostas para a poesia. Então toda essa geração trazia uma poesia que era revolucionária em algum aspecto. Ana Cristina César mostra muito a forma como ela era revolucionária pela forma da poesia dela. Então ela não respeita absolutamente nenhuma métrica. A poesia dela não tem ritmo nenhum. Mesmo que você leia em voz alta, você vai acabar vendo que não tem muito ritmo.
As poesias dela às vezes tem nome, às vezes não tem. As poesias dela às vezes são 3 frases dispostas numa linha. As poesias dela às vezes só são uma linha. As poesias dela às vezes acabam no meio de uma frase. Então ela parece brincar muito com a questão da forma da poesia. E ela parece que não faz uma distinção muito grande entre forma e conteúdo, como se as duas coisas fossem iguais. Eu li que uma das escritoras favoritas dela era a Gertrude Stein. A Gertrude Stein, ela é representante do movimento modernista. E a Gertrude Stein brincava muito com a forma também, com a repetição das palavras. Então, com certeza, houve uma inspiração aqui. Ana Cristina César se inspirou em muitas escritoras modernistas, algumas delas que ela gostava muito era a Gertrude Stein, ela também gostava da Katherine Mansfield. Quando ela foi para Londres, inclusive, ela ganhou o mestrado dela, ela fez o mestrado dela em cima da tradução de um conto da Katherine Mansfield que chama Bliss. Ela gostava muito também de Billie Holiday, gostava dos poetas Emily Dickinson, Walt Whitman. Então ela recebeu muita influência de muitos escritores, artistas, cantores que desconstruíram a ideia que se tinha de música até então. A própria Billie Holiday com o jazz era uma quebra do estilo musical que até então se apreciava. Imagine uma música improvisada, uma música que muda radicalmente de um momento para o outro. E isso tudo tá aqui em Ana Cristina César. Ela parece ser uma poetisa, uma poeta. É poeta ou poetisa, gente? Eu não sei. Eu aprendi poetisa na escola e agora tá todo mundo falando poeta. E eu não sei mais. Então ela parece que ela vive no presente e ela pula a todo instante de um momento pro outro. E ela parece querer se agarrar a algo e esse algo escoa pelas mãos dela. E isso parece ser também representativo do tempo em que ela vivia. Ela viveu a ditadura militar, ela viveu uma época de grande repressão no país. Ela e a geração dela. Então isso com certeza marcou a experiência dela como pessoa e como escritora. É como se o tempo aqui em Poética se esfacelasse. É como se ela tivesse o tempo todo perdida, o tempo todo à deriva, o tempo todo incerta, o tempo todo inquieta. O tempo todo procurando o lugar dela no mundo. Essa é a sensação que você tem lendo o livro, é a sensação de uma pessoa que não se encontra, uma pessoa que não se encaixa. A gente conversando um pouco sobre o livro, a gente falou um pouco dessa questão da sensação que muitos artistas têm de não caberem na própria pele, de não se sentirem bem no mundo em que eles vivem. E isso tá muito forte aqui em Poética. Eu acho que quem gosta de leitura, quem gosta de literatura, também se identifica um pouco com esse sentimento constante de inquietude, de insatisfação. Eu, particularmente, me identifiquei muito com a Ana Cristina César, com o jeito revolucionário dela, mas ao mesmo tempo sentindo uma repressão, uma opressão externa. A inquietude, a tentativa de se encontrar. Então, em geral foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. Eu não esperava gostar tanto por causa da minha relação conflituosa com a poesia. E é um livro que eu agora recomendo pra todo mundo. Recomendo ler com calma, recomendo ler com paciência, recomendo ler respeitando você mesmo enquanto leitor, sabendo que pode ser que muitas poesias aqui não te agradem, mas assim, vá tentando, vá lendo e deixa a racionalidade de lado e não se imponha metas, não se imponha nada, não fique preocupado como eu fiquei de tentar entender, de dizer, poxa, eu tô lendo isso aqui, eu não tô sentindo nada, eu não tô entendendo nada. E foi só quando eu parei de me preocupar com tudo isso que eu realmente consegui mergulhar na experiência. Vou ler pra vocês a minha poesia, uma das minhas poesias favoritas, e aí eu vou encerrar o vídeo, porque, né, já chega. Tá na página 304 e não tem título. E diz assim: tenho arrumado os livros, tiro de uma prateleira sem ordem e coloco em outra, com ordem. Ficam espaços vazios, hora em hora. Não tenho te dito nada. Ligo para os outros. O que eu poderia dizer é perigoso, certeza, assim como eu disse, daqui a 10 anos estarei de volta, de que nos reencontramos, cedo ou tarde, mas não sei mais quando.
cedo ou tarde, reencontro o ponto de partida. E é isso. Quem já leu Ana Cristina César, comente aqui comigo nos comentários. Vamos debater um pouquinho. Eu acho que essa poesia dela é uma poesia muito gostosa de compartilhar com os outros, porque eu acho que cada pessoa tem uma visão muito única do que é a poesia dela e do que a poesia dela representa. E eu acho que essa realmente era a intenção dela quando escreveu. Ela não queria Gil e ela não queria Mary como leitores, ela queria diversos leitores com diversos pontos de vista. Alguma coisa ali no meio, né? Alguém que buscasse pistas, mas que também sentisse. Alguém que se permitisse, principalmente. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.